Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e esse é o seu canal Teologia for You. Muito bem, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, não esqueça, dê uma olhada no conteúdo, se gostar, curta os vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas possível e não esqueça, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Não só assista, mas se inscreva e clique no sininho para que você possa ativar as notificações. E assim que sair um novo vídeo aqui no canal, você será o primeiro a ser notificado, ok? Vamos hoje dialogar, teologar, né, sobre um assunto bem interessante, tá certo? Hoje o Teologia for You está quente, está hot. Vamos falar sobre sexo, isso mesmo, sexo. Então, falando sobre sexo, será que pode tudo entre quatro paredes? Vale tudo em se falando de sexo? Vamos descobrir junto comigo? Muito bem. Antes disso, eu quero ler com você um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13, versículo 4. Preste atenção. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Ok? Muito bem, Hebreus 13, 4. Perceba aqui que para adúlteros e fornicadores, Deus terá um juízo, passarão pelo juízo de Deus. Todos que praticam a fornicação, todos que praticam o adultério, esses infiéis vão passar por um juízo de Deus, certo? Há um juízo de Deus para os que tais práticas praticam. Ok, muito bem. Agora, a Bíblia diz que essas práticas maculam o leito do matrimônio. O que é mácula? Eu quero que você preste atenção sobre isso. Mácula é mancha. É uma mancha no leito matrimonial. E o que são essas manchas? O próprio versículo já diz: adultérios e fornicações. Ou seja, essas práticas geralmente são contidas dentro da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, quando a Bíblia fala do assunto, geralmente o termo usado no grego é porneia, de onde deriva a palavra pornografia. Ou seja, tudo ligado à porneia é imoralidade sexual. Que atos são esses? Fornicação, como diz aqui, adultério, incesto, pedofilia, sexo bestial, sexo grupal, todos esses tipos de sexo que são ilícitos, eles são contidos dentro da categoria de imoralidade sexual, que é porneia. Então, tudo isso mancha, macula o leito matrimonial. Então, mácula é mancha. E o que é leito? Em português, para nós está claro. Leito é cama, não é? Só que no original, leito não é cama aqui no original. Leito é coito, o coito do casal. O ato sexual do casal seja sem mancha, seja sem mácula, ok? Não pode haver imoralidade sexual no ato sexual do casal, do matrimônio. Ou seja, dentro do matrimônio, o sexo deve ser sem mancha, ok? Uma coisa que eu quero que você entenda, queridos, é que o sexo não é do diabo. O sexo não é meramente carnal, não. O sexo, ele é uma dádiva de Deus para nós, os seres humanos, devidamente casados, debaixo de uma aliança matrimonial, como lemos aqui. Ok? Então, devemos entender isso. No tocante a nós somos seres sexuados, nós somos seres que fomos dotados com a capacidade de sentir e dar prazer. Precisamos entender isso. No contexto do mundo, no contexto cultural, o sexo hoje está em dois extremos. Um extremo, ele é vulgarizado, ele é banalizado, chegando a ser idolatrado. Pessoas que as suas vidas giram em torno de sexo.
Elas saem para a noite para ter sexo com qualquer pessoa. Elas marcam encontro por internet para ter sexo com qualquer pessoa. Sexo irresponsável, descompromissado, banalizado. Ou seja, esse sexo aqui vulgarizou-se. É a vulgarização do sexo, é a idolatria do sexo. Existe até, como chamam, a indústria do sexo, né? Através da prostituição, dos vídeos pornográficos, dos encartes pornográficos, enfim. Então, é esse extremo aqui, a sociedade vive, né, boa parte dela nesse extremo. Outro extremo é tudo relacionado a sexo é impuro, é do demônio, é do diabo, é carnal, é imoral, virou tabu. Então, de um lado, nós temos o extremo da vulgarização, da banalização, da idolatria do sexo. Do outro lado, o tabu. Porém, existe entre os dois extremos o meio, que aí nós chamamos de equilíbrio, que pode se dar pelo menos de 3 formas. Primeiro, se você busca o equilíbrio, a Bíblia Sagrada, o que Deus diz sobre isso, o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Segundo, o diálogo entre as partes interessadas, entre o casal. O que é que nos interessa? O que é que nós queremos para nós dois, para o nosso relacionamento sexual? Terceiro, a ajuda de terceiros. Porém, pessoas capacitadas espiritualmente e pessoas capacitadas profissionalmente. Ok? Não busque ajuda de qualquer um para esse assunto. Nós devemos entender que o sexo no contexto secular passa por esses extremos, mas devemos buscar o equilíbrio, ok? Muito bem. Você deve entender, num resumo que eu quero te fazer, sexo antes e fora do casamento é pecado. Antes do casamento é fornicação, prostituição. Fora do casamento é adultério, é prostituição. É pecado. É pecado. A Bíblia não faz meio termo. Não tem meio termo. O sexo dentro do casamento é uma dádiva, um presente de Deus e um mandamento. Basta olhar o contexto bíblico que quando fala no assunto. Nós não devemos, homens, nos privar para as esposas. As mulheres não devem se privar para o homem. Não deve haver separação no contexto referente ao ato sexual, a não ser para consagrações, orações, enfim, a dedicação à palavra e de comum acordo. E disse o apóstolo, por um breve espaço de tempo. Ok? Então, muito bem. Nós, casados, dentro do matrimônio, temos o sexo como uma bênção, uma dádiva de Deus e um mandamento para nós. Fora disso, antes do casamento, fora do casamento é pecado. Namoradinho com namoradinha, noivo com noivo, homem com homem, mulher com mulher, homem casado com amante e vice-versa, pecado, ok? Isso aí está maculando, manchando o ato sexual que Deus criou para abençoar casais dentro de uma aliança matrimonial. Muito bem. Então, você deve perceber que existem algumas práticas que são imorais. Aí sim Deus abomina. E eu vou citar algumas para você aqui. Por exemplo, o sexo homossexual não agrada ao Senhor. Basta olhar os contextos. Basta olhar, por exemplo, Romanos capítulo 1, que fala que o homem, ele deixando as mulheres, se inflamou com outros homens, né? Para Deus é uma paixão infame, é uma perversão do ato. Ok? Homem com homem, mulher com mulher. Muito bem. O sexo fornicário, a Bíblia já diz que vai ter juízo para fornicação. O sexo bestial com animais. O sexo forçado. O sexo pedófilo. O sexo bestial, né? Como eu falei. O sexo grupal. Pessoas que trazem terceiros, casais para dentro dos seus relacionamentos. O sexo com vídeos, encartes e coisas pornográficas. Certo? Trazer pornografia para apimentar o relacionamento. Deus não se agrada, não se deve fazer isso. Você não deve basear o seu relacionamento sexual em fantasias. Você não deve fazer isso. Existe uma realidade para você viver. E o casal, com a graça e a bênção de Deus, pode muito bem se resolver nesse assunto, tá certo? Então, esses tipos aí são coisas, atos sexuais que estão dentro da imoralidade sexual, que é porneia, que mancha o ato sexual de um casal. Porém, pastor, já que o casal está casado dentro da aliança matrimonial, pode todas as coisas?
as duas grandes questões, para a gente resumir: sexo anal e sexo oral. Muito bem. Se você for olhar no contexto, o contexto é de homossexualismo dentro de Romanos capítulo 1. Porém, também nos dá a ideia do ato contrário à natureza humana. Basta você olhar para a natureza. Né? Por exemplo, a questão do ânus, que não foi feito como um órgão receptor, mas como um órgão excretor. É para expelir o que não serve mais para o corpo. Dentro de um contexto secular, médico, científico, está mais do que provado, você pode ler na internet, está cheio de artigos quanto a isso, a dor que causa, fissuras, sangramento, sem contar que é muito anti-higiênico. Então, ou seja, veja bem, dentro desse contexto é só você observar, é contrário à natureza. E o sexo foi feito por Deus para gerar prazer ao casal e não dor. Se existe algo da parte do seu esposo que quer porque quer e quer lhe forçar, você tem que parar, dialogar e conversar. Porque não pode ser forçado e sexo não é individual, tem que ser bom para os dois, ok? Então aí é onde entra o equilíbrio, onde entra o diálogo. Eu quero falar com você também quanto a uma grande pergunta que muitos não fazem por questão de tabu, tá no imaginário. Outros fazem a pergunta literalmente. O sexo anal pode? Tá aí a pergunta. De antemão, não vale tudo, né? Mesmo que seja dentro do casamento. Já respondi. E a outra questão é sobre o sexo oral. E eu quero ler com você aqui um texto em Cantares, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda. Aqui não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios como dois filhos gêmeos de gazela. E por aí vai. Olhando nesse contexto, você vai observar que ele começa um percorrido, né, pelo corpo de sua amada, começando pelos pés. E ele vai subindo até chegar à cabeça dela. Ele vai subindo, ele fala dos pés, ele fala das coxas, ele fala do umbigo e fala do ventre. Mas o umbigo não já está no ventre? Então eu quero que você preste atenção nesse versículo. O teu umbigo como uma taça redonda. A taça de vinho, onde não falta o vinho, onde não falta a bebida. Para você beber essa taça, você bota a boca na taça. É ou não é? A questão é que o umbigo aqui pode ter duas conotações, por causa da fonética no hebraico. Pode ser que se refira a cordão umbilical, mas pode ser que se refira à vagina. Isso mesmo. O umbigo aqui pode estar se referindo à vagina. É só você acompanhar o sentido que ele dá à sua narrativa. De coxa, ele pula para umbigo. E na região do umbigo está o ventre. Então ele fala da mesma região ao mesmo tempo. Então você tire suas conclusões. Ele pode tranquilamente, perfeitamente estar falando que a vagina de sua amada para ele é como uma taça redonda, cheia de vinho, onde ele se farta, não falta bebida, ele bebe. Isso é uma prática que possivelmente agradava a este casal, ao rei e à sua amada. Porém, eu quero deixar claro, essa prática eu não gosto nem de chamar de sexo oral, mas de carícias orais. Essa prática deve ser primícias dentro de um relacionamento e não fins. O fim para o ato sexual está contido na penetração. Pênis e vagina. As outras coisas são carícias, carinhos, carícias orais, ok? Então, olhando para esse contexto, não há nenhuma placa de stop onde ele de um lugar tem que parar e pular para outro. Se nós observarmos esse percorrido dele, faz todo sentido que ele praticasse. Agora, e você? Você é obrigado? Não. Se não faz parte da sua grade curricular no seu relacionamento sexual, tá tranquilo, ok. Agora, se você deseja, sua parceira, sua esposa deseja e vice-versa, conversem. Não aceita a interferência de terceiros, principalmente pessoas que não estão qualificadas.
Ok? Espero ter respondido a essas perguntas, espero ter contribuído. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.